Olá, apaixonados do Tubeflix, sejam bem-vindos. Não esquece de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. A história de hoje já irá começar. O tribunal estava lotado. O som abafado das vozes ecoava como um zunido distante, mas Gabriel mantinha os olhos fixos nos autos do processo, revisando cada detalhe uma última vez. Ele era um advogado conhecido por sua frieza, pela precisão cirúrgica com que desmontava argumentos, mas agora sentia algo diferente, uma inquietação que não deveria estar ali. Do outro lado da sala, Laura estava sentada, algemada, com uma expressão que oscilava entre desafio e resignação. Os holofotes do caso estavam sobre ela, uma mulher com um passado criminoso, acusada de um assassinato brutal. As provas contra ela eram convincentes, demais, na verdade. Gabriel sempre soube que quando algo parecia perfeito demais, era porque havia algo errado. Senhor Vasquez, chamou o juiz. Gabriel se levantou e ajustou a gravata. Abaixou os olhos para os documentos à sua frente, mas, por um instante, desviou o olhar para Laura. Seus olhos encontraram os dela, e o que viu ali o desconcertou. Não havia medo, nem súplica. Havia algo mais perigoso, um olhar que desafiava qualquer um a acreditar nela. Ele limpou a garganta e deu início à sua fala de defesa. Expôs as inconsistências no caso, questionou a motivação das testemunhas, mas a cada argumento que lançava, sentia o peso do olhar de Laura sobre ele. No intervalo do julgamento, aproximou-se da mesa onde ela estava sentada sob a supervisão dos policiais. Você quer me dizer alguma coisa? Perguntou ele, direto. Ela ergueu uma sobrancelha, avaliando-o. Quero saber por que você está aqui, disse Laura, com um meio sorriso. Homens como você não defendem mulheres como eu. Homens como eu acreditam na verdade. Ela riu. Foi um riso curto, seco. A verdade? Você acha mesmo que sabe o que é isso? Gabriel não respondeu. Mas, naquele momento, percebeu que este caso não seria como os outros. Laura questionava os conhecimentos dele e talvez que ele não tivesse competência para assumir aquele tribunal. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns segundos, mas Laura nunca foi do tipo que aceitava o vazio de uma conversa. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse estudando Gabriel, e então sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas carregado de intenções. Você é um homem interessante, doutor, disse ela, cruzando os braços, como se as algemas não existissem. Sempre tão seguro de si. Será que tem certeza de que quer me defender? Gabriel manteve a expressão neutra. Já lidara com dezenas de réus que tentavam manipulá-lo, provocar uma reação, testar seus limites. Mas Laura não tentava convencê-lo de nada. Ela apenas jogava o jogo dela. Meu trabalho não tem a ver com o que eu quero, respondeu ele, pausadamente. Tem a ver com justiça. Justiça, repetiu ela, arrastando a palavra como se experimentasse o gosto na boca. Seus olhos dançaram pelo rosto dele, como se pudessem despi-lo camada por camada. Você fala como se acreditasse nisso. Eu acredito. Ela inclinou o corpo para frente, diminuindo a distância entre eles. Mesmo algemada, Laura parecia no controle. Sua voz ficou mais baixa, quase íntima. Então me diga, doutor, você acredita em mim? Gabriel não respondeu de imediato. Havia algo no jeito como ela o olhava, no tom de voz carregado de ironia e perigo, que o fazia querer recuar. Não porque tivesse medo dela, mas porque sentia que Laura estava tentando puxá-lo para um território perigoso. A verdade é que ainda estou tentando entender quem você é, admitiu ele. Laura sorriu de novo, dessa vez mais aberta. Boa sorte com isso. Nem eu sei direito. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um policial se aproximou e puxou Laura pelo braço. Hora de voltar para a cela. Ela não protestou. Apenas lançou um último olhar para Gabriel, um olhar que ele sentiu como um arranhão na própria pele. Até a próxima, doutor. Gabriel permaneceu ali por um momento, sentindo um incômodo que não deveria estar ali.
Sabia que havia algo errado nesse caso, mas talvez o erro maior tivesse sido aceitar defendê-la. E, pior ainda, talvez o erro fosse começar a se importar. Gabriel passava horas revisando o caso de Laura. Os detalhes ainda estavam desconectados, mas uma sensação perturbadora o fazia continuar, noite após noite. Ele começava a perceber algo que não havia visto antes: não era apenas um erro de julgamento. Era uma história de sobrevivência. Ao vasculhar mais profundamente os registros, Gabriel encontrou um novo depoimento de um informante anônimo que confirmava algo que Laura havia dito de passagem, sem muito ênfase: o crime que ela estava sendo acusada não havia sido premeditado. Ela o cometeu para se proteger. O homem que Laura matara não era um simples criminoso qualquer. Ele era parte de um esquema que a havia mantido prisioneira, manipulando-a e ameaçando sua vida e a de sua família. O crime, na verdade, foi um ato de defesa, uma tentativa desesperada de escapar de uma armadilha mortal. Gabriel sentiu uma onda de raiva. Como o sistema podia ser tão cego? Como podia ignorar o contexto, a motivação por trás de um ato? Ele sabia o que precisava fazer. Laura não era uma criminosa. Ela era uma mulher que se viu empurrada para um canto sem saída, onde sua única opção era lutar pela vida. Na tarde seguinte, Gabriel se encontrou com ela no tribunal. Os olhares se cruzaram, e a tensão entre eles parecia maior do que nunca. Ela sabia que ele estava começando a ver a verdade, mas não disse nada. Ficou apenas esperando que ele tomasse a decisão. Quando Gabriel subiu para a defesa, sua voz soou firme, como sempre. Mas agora havia algo diferente. Ele não estava apenas defendendo um caso. Ele estava defendendo ela. Ele não poderia deixar que uma injustiça fosse cometida. Senhoras e senhores do júri, a acusada não é uma criminosa. Ela é uma vítima. O crime que ela cometeu foi uma reação desesperada à ameaça iminente de morte. Ela agiu não por malícia, mas por instinto. Não podemos julgá-la apenas pelas ações de um momento, mas sim pelo contexto que a levou até ali. Laura o observava atentamente, e pela primeira vez desde o início do processo, ela parecia genuinamente emocionada. Pois para Laura o seu caso já estava perdido e ela seria condenada. Quando seus olhos se encontraram novamente, não havia mais distância entre eles. A barreira entre o advogado e a ré se dissolvia a cada palavra que ele proferia. Ao final da sessão, ela se aproximou dele. Seu corpo parecia mais solto, mais seguro. Você me defendeu de verdade. A voz dela estava carregada de algo que Gabriel não podia ignorar. Havia algo novo ali, algo que o desafiava de uma maneira mais profunda. Gabriel sentiu um desejo crescente, mas tentou afastá-lo. Ele sabia o risco. Sabia que ela estava começando a jogar o jogo dela. Laura era uma mulher muito atraente e Gabriel não poderia ignorar isso. Eu defendo a verdade, Laura. E você merece ser ouvida. Ela sorriu de maneira enigmática, dando um passo mais perto dele. A verdade, Gabriel, não é tão simples quanto parece. Às vezes, ela tem um gosto diferente. Um gosto que você pode aprender a desejar. Ela tocou suavemente o braço dele, e o simples contato fez o estômago de Gabriel revirar. Ele não podia ceder. Não podia. Mas a tensão entre eles se tornava cada vez mais palpável. Não faça isso, ele disse, a voz mais baixa do que gostaria. Mas Laura apenas sorriu, com um olhar que dizia tudo. Ela sabia que a linha entre o certo e o errado estava começando a se apagar. Talvez seja tarde demais para voltar atrás. Ela se afastou, deixando-o com um misto de desejo e confusão que ele não sabia como controlar. Um policial segurou o braço de Laura e a conduziu novamente à cela. Gabriel passou as últimas horas revendo o depoimento de Laura, o informante anônimo e todas as provas que estavam começando a se encaixar. Mas havia algo mais que o inquietava, a forma como ela o olhava, como ela falava. Como se soubesse exatamente como mexer com ele. Ele precisava vê-la de novo, esclarecer tudo de uma vez. Quando chegou ao presídio, o ambiente pesado e frio o recebeu,
mas Gabriel estava acostumado com o sistema. O que não estava preparado era para o que aconteceria ao entrar naquela sala. Laura já o esperava sentada à mesa, as mãos alicerçadas sobre a superfície fria. Quando ele entrou, os olhos dela brilharam como se estivesse esperando por aquele momento. Gabriel, ela disse, sua voz doce, quase um sussurro, mas cheia de malícia. Veio finalmente me ver, ou está só tentando justificar o seu trabalho? Ele se aproximou da mesa e sentou-se, evitando ao máximo encará-la diretamente. Mas sabia que ela o observava com uma atenção que era impossível ignorar. O depoimento, ele começou, com a voz firme, tentando se manter no controle. Preciso entender a sua versão antes que possamos usar as informações de forma estratégica. Não posso permitir que você faça isso sem que esteja completamente claro. Laura inclinou-se para a frente, a camisa branca do uniforme se ajustando ao seu corpo. Ela se aproximou, tão perto que Gabriel pôde sentir seu perfume, algo doce e inebriante, que o fez respirar mais fundo. Ela falava com um tom baixo, provocante, que parecia penetrar fundo em sua mente. Você sabe o que eu fiz, Gabriel, ela murmurou. O que aconteceu, porque aconteceu. E você sabe que, no fundo, nada disso tem a ver com a verdade que você tanto defende. Gabriel a olhou então, tentando ignorar a chama que parecia se acender dentro de si. O que você quer de mim, Laura? Perguntou ele, a voz tremendo, mas tentando manter o controle. Laura sorriu lentamente. Ela se levantou e caminhou até ele, seus passos medidos, como se estivesse saboreando cada momento daquela aproximação. Ela parou bem à sua frente, quase ao alcance das mãos. Eu sei o que você quer de mim, Gabriel. Você me quer, mesmo que não admita, disse ela, sua voz suave, mas com uma intensidade que o deixou paralisado. Gabriel queria resistir, mas a visão dela ali, a proximidade, a forma como seus corpos pareciam magneticamente atraídos um pelo outro, o fazia perder qualquer senso de razão. Ele tentou afastar os pensamentos impuros, mas o corpo não obedeceu. Ela tocou sua mão, deslizante, como se provocasse uma chama em sua pele. Seus dedos passaram pelas palmas de Gabriel, e ele sentiu o calor tomar conta dele. A sensação era elétrica, como se tudo ao redor desaparecesse e só existissem os dois naquele momento. Você não pode mais me negar, Gabriel, ela sussurrou, a respiração quente no rosto dele. Não agora. Sem mais palavras, ela o puxou para mais perto, e, antes que ele pudesse sequer reagir, seus lábios se encontraram em um beijo intenso, cheio de urgência e necessidade. A princípio hesitante, Gabriel logo se entregou, seus braços envolvendo Laura, seu corpo se colando ao dela. Ela retribuiu com a mesma força, sua boca explorando a dele, ávida e possessiva. O beijo se intensificou, e Gabriel sentiu seu corpo em chamas. Não havia mais controle. Quando Laura desceu as mãos por sua camisa, ele não pôde mais impedir. Ela o desejava, e, de algum modo, ele também a desejava. Ele não rejeitaria aquele momento. Ela o empurrou contra a parede, suas mãos tirando a gravata de Gabriel com um movimento rápido. O calor entre eles era palpável, e, ao ver o desejo refletido nos olhos dela, ele não resistiu. Ele queria. Ela queria. E naquele instante, não havia mais espaço para palavras. Com um movimento rápido, os dois estavam completamente entregues um ao outro. Cada toque, cada suspiro, cada gemido parecia acender ainda mais o fogo entre eles. O desejo tomava conta de tudo. Não havia mais medo, não havia mais limites. Havia apenas a necessidade ardente de se fundirem em um só corpo. Quando finalmente cederam ao clímax, ambos estavam ofegantes, sem fôlego, suas peles coladas e suadas. O corpo de Gabriel ainda tremia, e ele sentiu um arrepio na espinha ao perceber o que havia acontecido. Laura, com um sorriso satisfeito, afastou-se dele lentamente, colocando-se de volta na cadeira à sua frente. Agora você entende, Gabriel? Ela perguntou suavemente, a voz carregada de algo indomável. Gabriel a olhou, ainda atordoado. Ele sabia o que ela queria, sabia que a linha entre o certo e o errado havia sido apagada,
mas as palavras estavam presas na garganta. Ele não sabia se poderia voltar atrás. Gabriel acordou no meio da noite, a respiração acelerada e a cabeça pesando com pensamentos que ele não conseguia controlar. O quarto estava mergulhado em silêncio, mas o som da sua própria respiração parecia ensurdecedor. Ele rolou para o lado, procurando um pouco de descanso, mas sua mente estava longe. Sua mente estava com ela. Laura. Desde aquele encontro no presídio, ela estava em todos os seus pensamentos. A forma como ela o havia tocado, como seus corpos haviam se unido em uma dança de desejo e rendição. Ele tentava se convencer de que era apenas uma falha momentânea, algo que acontecerá por causa da tensão acumulada, uma vulnerabilidade causada pelo trabalho. Mas sabia que estava mentindo para si mesmo. Aquele desejo não tinha sido passageiro. Não era apenas o desejo. Era necessidade, algo que queimava por dentro. Algo que ele não sabia como apagar. Ele se levantou da cama, suas pernas ainda fracas pela intensidade do desejo que o consumira, e se dirigiu até a janela. A brisa fria da madrugada atravessou o vidro, mas não aliviou o calor que se instalara em seu corpo. Ele precisava de algo mais. Algo que fosse maior do que ele. Algo que ele soubera, sem dúvida alguma, que encontraria em Laura. Os olhos de Gabriel se fixaram na lua lá fora, mas sua mente voltou a ela. Cada detalhe de Laura, de como ela se entregará ao desejo com uma confiança perigosa, com uma chama própria. A maneira como a pele dela queimava sob os seus toques, como seus olhos se fechavam quando ele a tocava, como ela o queria com uma intensidade crua e incontrolável. Ele sentiu a necessidade de tocar novamente, de ter mais, de explorar cada parte daquela mulher que desafiava todas as suas regras. Mas a verdade era que ela não era como as outras. Laura era fogo. E, como qualquer chama, ela tinha o poder de consumir tudo ao seu redor, e Gabriel sabia disso. Ele já estava queimando. De repente, como um impulso incontrolável, ele sentiu o calor subir pela sua pele. Seu corpo, ainda tenso, respondeu ao desejo com a força de um vendaval. Ele fechou os olhos, imaginando os contornos de Laura, seus lábios, seu pescoço, o lindo par de mamão que ela tem, as suas curvas. A imagem dela o consumia por dentro. Sem pensar, ele começou a explorar a si mesmo, como se fosse uma tentativa de se acalmar, de apagar o fogo que ela havia acendido nele. Mas quanto mais tentava se conter, mais intensamente a lembrança dela queimava dentro dele. Ele se agarrou ao lençol com força, sua respiração cada vez mais ofegante. O desejo se transformava em algo bruto, algo desesperado. Ele precisava dela. A necessidade de tê-la de novo consumia de maneira implacável. Ele a queria, e ela o queria, ele sabia disso. O calor aumentava, seus movimentos mais rápidos, mais intensos. Ele não conseguia mais pensar, apenas sentia. Sentia o peso do desejo que Laura havia deixado nele, a marca de seu toque, o som de sua voz sussurrando seu nome em seus ouvidos. Gabriel estava perdido na sensação, preso em uma obsessão que não sabia como controlar. Quando finalmente alcançou o clímax, a explosão foi tão intensa que ele gritou o nome de Laura, sem sequer perceber. Seu corpo tremia, exausto, mas a mente ainda queimava com a lembrança dela. Ela estava lá, com ele, mesmo na sua solidão, consumindo-o por completo. Ele deitou-se de volta na cama, o corpo quente e suado, os olhos fixos no teto, sem poder escapar do que acabará de acontecer. A confusão, o desejo, a dor, tudo estava entrelaçado, e ele não sabia mais onde terminava um e começava o outro. Só sabia que, quando Laura estava por perto, ele não conseguia mais distinguir entre o amor e a obsessão. A chama não se apagaria tão cedo. O sol ainda mal começava a despontar no horizonte quando Gabriel chegou ao presídio. Ele estava mais cedo do que de costume, e o silêncio da manhã parecia refletir a tensão que ele sentia em seu peito. Hoje seria o dia do julgamento. A decisão final. Tudo o que ele fizera até ali, todas as noites sem dormir, a defesa apaixonada, levariam àquele momento. Mas, em seu coração, havia algo mais. Algo que ele não podia ignorar. Laura.
Ela era a razão por trás de sua força nesse julgamento, mas também era a razão pela qual ele sentia o peso de um desejo ardente e incontrolável. Ele sabia que, ao entrar naquela sala, não poderia mais resistir. Quando a porta se abriu, ela estava lá, esperando por ele. Os olhos de Laura brilharam ao vê-lo entrar, e a maneira como ela o olhou fez com que seu coração batesse mais forte. Ela não precisou dizer nada. O simples olhar dizia tudo. Ela estava pronta para a batalha, mas Gabriel sabia que ela também queria mais. Ela sempre quisera mais. E ele também. Não podia mais negar. Ele se aproximou, o calor entre eles crescendo com cada passo. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, ela se levantou e se aproximou dele, tão perto que podia sentir sua respiração quente. Ela colocou uma mão suave no peito dele, os dedos deslizando pela camisa. Gabriel fechou os olhos por um momento, tentando resistir. Mas sabia que, se continuasse tentando se controlar, acabaria perdendo mais do que poderia suportar. Sem mais palavras, ele a puxou para perto. Seus corpos se encontraram com uma urgência incontrolável. As mãos de Gabriel estavam em seu cabelo, puxando-a para um beijo que era tão urgente quanto a necessidade que queimava dentro dele. Laura se entregou completamente, como se não houvesse mais razão no mundo. A pressão da sua boca sobre a dela, os corpos pressionados um contra o outro, tornaram o tempo completamente irrelevante. Os dois se moveram com uma intensidade desesperada, e o desejo foi novamente inflado até se tornar um fogo inextinguível. Cada toque, cada carícia, era um grito de necessidade. Eles não podiam mais se conter. Não podiam mais negar o que estavam sentindo. Quando se entregaram um ao outro, foi como se o mundo tivesse desaparecido. Nada mais importava além de suas almas se encontrando, se fundindo em um só ser. O calor entre eles foi tão forte que parecia incendiar a própria sala. Não havia mais julgamentos, apenas a entrega de corpos e corações. Quando finalmente se separaram, os olhos de Laura estavam cheios de satisfação e um sorriso discreto, mas significativo, surgiu em seus lábios. Gabriel sentiu sua mente em turbilhão, confuso, mas ao mesmo tempo mais certo do que nunca de que aquilo era inevitável. Eles haviam cruzado uma linha que não poderia mais ser apagada. O som da porta do corredor se abriu, interrompendo o momento, e o oficial entrou, chamando-os para o julgamento. Eles estavam em silêncio, ambos ainda queimando pelo que acabará de acontecer. No tribunal, o clima era tenso. Os jurados observavam com atenção, enquanto os advogados apresentavam suas últimas palavras. Gabriel, agora com a mente mais clara do que nunca, levantou-se para a defesa. Ele não falava mais apenas pelo seu trabalho, mas por Laura, pela mulher que agora sabia ser muito mais do que as acusações contra ela. Ele falava pelo amor que nascerá entre eles, pelas coisas que ele tinha visto em seus olhos, pelo que ela tinha se tornado para ele. Senhoras e senhores do júri, ele começou, com uma intensidade inusitada em sua voz. Eu os convido a olharem além das evidências e do que nos foi dito até agora. Eu os convido a verem a verdade. Laura não cometeu esse crime por malícia. Ela agiu por necessidade. Ela se defendeu. E todos nós, em algum ponto da vida, já fomos empurrados para a beira de uma escolha que nos desafia a ir além do que imaginamos ser capaz. Gabriel falou com uma paixão que o deixou sem fôlego, como se estivesse entregando cada pedaço de sua alma àqueles que o ouviam. Ele não era apenas o advogado que defendia a ré, e ele estava defendendo a mulher que havia capturado seu coração. E, enquanto ele falava, Laura observava, um olhar que agora carregava mais do que apenas o agradecimento. Havia ali algo mais profundo, algo que refletia a cumplicidade, a conexão intensa que tinham. Ao final de seu discurso, ele olhou diretamente para os jurados e disse: Peço a vocês que não a julguem. Ela não merece ser condenada. Ela merece ser livre. O veredito foi rápido. Eles a declararam absolvida. A sala explodiu em murmúrios, mas Gabriel só tinha olhos para Laura. Ela sorriu, e esse sorriso era tudo o que ele precisava. Ele sabia que, naquele momento, não havia mais espaço para dúvidas. Ela havia sido libertada,
e a verdade estava finalmente exposta. Mas, mais do que isso, ele sabia que, com aquele veredito, ambos estavam agora entrelaçados de maneira irreversível. O dia que se seguirá ao julgamento era como nenhum outro. Para Laura, a sensação de liberdade era quase surreal, como se tivesse acordado de um pesadelo profundo. Depois de meses entre paredes frias e aço, ela agora estava novamente no mundo, no seu mundo. A luz do sol batia em seu rosto quando ela saiu do presídio, e seu coração batia forte, mais rápido do que poderia controlar. Ela estava livre. Mas, ao mesmo tempo, sabia que sua liberdade nunca seria completa sem ele. Ela foi para seu apartamento, cada passo na rua trazendo um sentimento de novidade. O lugar estava silencioso, mas familiar. As paredes pareciam acolher seu corpo de volta, e o cheiro do lugar, que antes parecia abafado e solitário, agora era reconfortante. Ela colocou a bolsa no sofá e se afastou para observar o apartamento com um novo olhar. Mas algo faltava. Ele faltava. Não hesitou. Pegou o telefone e, com a mão ligeiramente trêmula, discou o número. Gabriel. Sua voz saiu suave, quase como se fosse um sussurro, mas carregada de significado. Quero você aqui. Agora. Ele não fez perguntas. Não precisou. Sabia o que ela queria. Sabia o que os dois queriam. E, logo, a porta se abriu, e lá estava ele. Gabriel, com seu olhar sério e decidido, mas agora havia algo mais ali. Algo que ele não conseguia esconder, a mesma chama que ardia dentro dele. A mesma necessidade. Sem uma palavra, ele a pegou nos braços, e Laura se entregou. Ele a beijou com intensidade, como se os dois estivessem famintos por aquele toque, como se não houvesse mais nada no mundo além de seus corpos se encontrando. O beijo de Gabriel foi suave, mas carregado de uma paixão incontrolável, e logo ele a levantou e a levou até o quarto. A cama estava fria, mas ao se deitarem, o calor entre os dois era como um incêndio prestes a tomar tudo ao redor. Gabriel a olhou nos olhos, seus dedos acariciando suavemente o rosto dela. Eu te amo, Laura, ele disse, a voz profunda, cheia de emoção. Nunca soube o que o amor realmente significava até te encontrar. Eu te amo com cada parte de mim. E mesmo se o mundo inteiro tentar nos separar, eu vou lutar por você. Sempre. Laura não disse uma palavra. Ela apenas o puxou para mais perto, como se quisesse que ele soubesse sem mais explicações. Ela também o amava. Ela amava cada pedaço de quem ele era, a força dele, a paixão dele, o jeito que ele a via e a fazia sentir-se viva. Não havia mais medos, não havia mais dúvidas. Eles eram tudo o que o outro precisava. E, enquanto se amavam com uma intensidade que parecia consumir o quarto, o apartamento e até o ar ao redor deles, as palavras trocadas entre beijos se tornaram mais profundas, mais promissoras. Gabriel sussurrou contra os lábios de Laura, enquanto suas mãos exploravam o corpo dela com um carinho reverente, como se quisesse memorizar cada curva, cada toque, como se fosse a última vez. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, Laura. Não importa o que aconteça. Você não vai mais escapar de mim. Ele riu suavemente, e o som era quente, cheio de amor e cumplicidade. Eu quero acordar com você todos os dias. Quero fazer planos com você. Quero criar um futuro. Um futuro para nós dois. Laura olhou para ele, seus olhos brilhando com a mesma intensidade. A cada palavra dele, seu coração batia mais forte. Eles haviam enfrentado tantos obstáculos, tantas dúvidas, e agora estavam aqui, juntos, em um lugar onde nada mais importava. Eu também quero isso, Gabriel. Quero um futuro ao seu lado, um futuro onde a gente só se tenha um ao outro. Ela sorriu, tocando o rosto dele com ternura. Quero construir nossa história, sem mais medos. Quero ser sua em todos os sentidos. Eles se beijaram novamente, com uma suavidade que não diminuía a paixão, mas aprofundava. Era como se, ao se tocarem, estivessem construindo algo muito maior do que apenas aquele momento. Estavam criando uma vida nova,
um futuro onde poderiam ser verdadeiramente livres, sem as correntes que os haviam prendido até ali. As horas passaram, e o mundo lá fora parecia ter parado. A única coisa que importava era o que estavam criando naquele quarto, naquele apartamento. Eles se amaram com mais intensidade, mais entrega. Mas, ao final, quando se deitaram nos braços um do outro, com a respiração calma e os corações batendo mais lentamente, sabiam que estavam prontos. Estavam prontos para começar de novo. Juntos. E, enquanto Gabriel a segurava com carinho, suas palavras finais ecoaram no ar, como uma promessa. Eu vou te amar para sempre, Laura. E agora, estamos começando nossa vida, sem mais nada que nos possa parar. Laura sorriu, fechando os olhos, sentindo a paz pela primeira vez em muito tempo. Ela sabia que tudo o que viera antes, toda a dor e luta, tinha valido a pena. Porque ela finalmente encontrara alguém que a aceitava por inteira. E, mais importante, ela finalmente havia encontrado um lugar onde pertenciam. E naquele momento, com os corpos entrelaçados, eles estavam prontos para escrever seu próprio final. Juntos. Me conta o que achou dessa história, apaixonados do Tubeflix. Você viveria o fogo da paixão avassalador como esse casal viveu? Você tem alguma experiência para contar? Eu quero te ouvir e saber de onde você assiste, viu? Beijos e até a próxima!